O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reuniu-se nos dias 17 e 18 de março de 2025 na cidade de Ongiva, província do Cunene, tendo tomado as seguintes decisões: manter a taxa BNA em 19,5%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez em 20,5% e reduzir a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez para 17,5%. A redução da taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez visa sinalizar a necessidade de uma maior dinâmica no mercado monetário interbancário. Relativamente à conjuntura internacional, ela está a ser marcada pelas tensões comerciais entre as maiores economias do mundo, acentuando as incertezas sobre a atividade econômica mundial e a volatilidade dos mercados financeiros, com impacto negativo sobre os preços das commodities, tanto energéticas como não energéticas. No mercado das commodities energéticas de 2025, representando uma redução de 4,45% comparativamente ao mês anterior, redução esta explicada pela expectativa de excesso da oferência de baixa de preço se mantenha até o final de 2025, tendo alterado as suas projeções para valores abaixo de $70 por barril. No que diz respeito à economia nacional e de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o Produto Interno Bruto cresceu 4,4% em 2024, como resultado da expansão da atividade petrolífera em 2,9% e da não petrolífera em 4,9%. A taxa de inflação mensal em fevereiro de 2025 desacelerou para 1,59% face aos 1,67% observados no mês anterior, tendo a classe de alimentação e bebidas não alcoólicas contribuído com 1,06 pontos percentuais dos 1,67%, representando, por conseguinte, 66,69% da inflação total. A inflação homóloga, referente aos últimos 12 meses, manteve a sua trajetória descendente pelo sétimo mês consecutivo, situando-se em 25,26% face aos 26,48% passado. Essa tendência deverá manter-se nos próximos meses, tendo em conta a econômica e, por outro lado, a maior disponibilidade de produtos de amplo consumo. De realçar que 24 dos 732 produtos que compõem a matriz do índice de preços no consumidor nacional foram responsáveis por cerca de 49% da inflação observada no mês de fevereiro de 2025, equivalente a uma contribuição de 0,78 pontos percentuais, com destaque para o pão de trigo, com uma contribuição aqui de 0,08%, a cebola contribuiu com 0,06 pontos percentuais, o tomate e a carne de primeira, 62% no mês de fevereiro de 2025, após ter contraído em 0,07% no mês de janeiro, elevando a contração acumulada da base monetária para 3,69%. A redução da base monetária no segundo mês do ano em curso refletiu-se na diminuição das notas e moedas em circulação, mas também
nos depósitos dos bancos comerciais em moeda nacional junto do Banco Nacional de Angola, constituídos ao abrigo das reservas obrigatórias. As contrações foram de 0,45% e de 10,96%, respectivamente. Por sua vez, o agregado monetário M2 em moeda nacional expandiu 1,26% no mês de fevereiro de 2025, após uma contração de 1,80% no mês anterior. Em termos acumulados, registrou-se uma contração de 0,56%. O estoque das notas e moedas em poder do público reduziu em 3,21% em fevereiro e em 12,38% em termos acumulados. O estoque de crédito à economia em moeda nacional atingiu 6,24 bilhões de kwanzas no mês de fevereiro, representando um aumento de 3,47% face ao mês de janeiro e um aumento acumulado de 3,87%, ou seja, 233 mil milhões de kwanzas. No setor externo, o saldo superavitário da conta de bens aumentou em 21%, tendo passado de 1,24 mil milhões de dólares dos Estados Unidos em janeiro para 1,51 mil milhões de dólares em fevereiro. Entretanto, em termos acumulados, até o mês de fevereiro, o saldo da conta de bens atingiu 2,75 mil milhões de dólares dos Estados Unidos, situando-se abaixo dos 3,47 mil milhões de dólares registrados no período. A redução do superávit da conta de bens em termos acumulados deveu-se ao efeito da redução das exportações em 7,76%, passando estas de 5,72 mil milhões de dólares para 5,28 mil milhões de dólares dos Estados Unidos e, igualmente, do aumento das importações em 12%, tendo estas passado de 2,26 mil milhões de dólares para 2,53 mil milhões de dólares dos Estados Unidos. O estoque das reservas internacionais fixou nos Estados Unidos, o que corresponde a um grau de cobertura de 8,16 meses de importação de bens e serviços. A redução das reservas internacionais deveu-se aos financiamentos concedidos ao Tesouro Nacional pelo Banco Nacional de Angola. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária realizar-se-á nos dias 20 e 21 de outubro, à disposição de que nos queiram colocar. Boa tarde, Venâncio Isaías, Rádio Nacional de Angola. Senhor Governador, uma das grandes expectativas da população da província do Cunene, resolvida a questão da Namíbia ainda está em circulação aqui do nosso lado. Portanto, e que medidas o banco tem adotadas para termos de volta este processo? Muito obrigado. Iríamos propor que se colocassem três questões e responder a esta primeira bateria de perguntas e então lançamos o desafio aos restantes colegas para o efeito. Muito obrigado, que é o Pedro Manuel, jornalista da Angope Cunene. Muito obrigado por esta oportunidade de fazer parte desta conferência de imprensa do BNA. Eu tenho aqui algumas questões que gostaria de colocar aqui à mesa. A primeira, na base das prioridades dos financiamentos
dos projetos por parte do BNA. Eu queria saber qual é o valor que o BNA tem a disponibilizar, sobretudo ao setor produtivo ao nível do país e, em particular, vários seminários sobre o crédito para o setor real, habitação e construção. E já se tem definido qual é... Muito obrigada. Elsa Leandro, Televisão Pública de Angola. Senhor Governador, quais são as políticas do BNA na perspectiva de concessão de créditos agropecuários, uma vez que o país não produz nenhum tipo de insumo e os custos de importação são extremamente altos, tornando incompatível entre custo e benefício relativamente aos juros aplicados ao... Amandio Canivete, a Rádio Lumbamba. Senhor Governador, eu queria saber qual é a avaliação do BNA sobre a atual inflação em Angola, sem deixar de olhar para as medidas que estão sendo tomadas para controlá-la. Obrigado. Ok, muito bem. Nós vamos então passar a responder as questões que nos foram colocadas e gostaria de dizer que as nossas reuniões do Comitê de Política Monetária realizam-se de 2 em 2 meses e nós procuramos, na medida do possível, ir alternando, fazendo uma reunião em Luanda e outra fora de Luanda. É essa a razão pela qual nós escolhemos a cidade de Ongiva e permitam-me agradecer a hospitalidade das autoridades governamentais do CUNEN que nos receberam de maneira maravilhosa. E então, nós escolhemos a cidade de Ongiva para realizarmos a reunião de março, a exemplo das reuniões que nós já realizamos em várias outras províncias. Relativamente ao que terá falhado no acordo, creio que se estava a referir ao acordo de conversão monetária que havia sido celebrado com o Banco Central da Namíbia. Como é do conhecimento de todos, as coisas não correram tal como previsto. Havia essencialmente fluxos financeiros a saírem de Angola para a Namíbia e não o inverso, e chegamos ao extremo de se acumular valores avultados na altura, acima dos 400 milhões de dólares que o Banco Nacional de Angola teve que regularizar e, consequentemente, denunciou o acordo. Entretanto, os 2 bancos centrais têm estado a trabalhar no sentido de facilitar as transações transfronteiriças entre os 2 países. E neste momento, o que está a dificultar o processo é um mecanismo que permita a implementação do novo acordo. Nós em Angola temos a IMIS, a empresa interbancária de serviços, que aceita todos os cartões emitidos pelos bancos comerciais. Se nós tivéssemos o equivalente da IMIS na Namíbia, seria fácil permitir que essas empresas aceitassem os cartões emitidos do outro lado da fronteira, mas infelizmente não temos essa solução, e a solução que se encontrou é nós irmos trabalhando no âmbito da SADC, principalmente através do chamado RTGS, que é um mecanismo também de pagamentos que vai abranger os bancos centrais e também os bancos comerciais dos países da SADC, e naturalmente quando nós tivermos esse processo concluído,
um processo que está em curso. Nós já solicitamos a nossa adesão a este mecanismo de pagamentos e estamos a afinar então os pormenores técnicos para que o Kwanza possa vir a ser aceito como moeda de liquidação a nível do sistema de pagamentos da SADC e, consequentemente, isso também vai facilitar a realização de transações de uma maneira geral com os países da SADC e, em particular, com o Banco Central da Namíbia e no geral, com a economia da Namíbia. O senhor jornalista questionava se teremos o processo de volta, se estava a referir ao acordo de conversão monetária e, em função da explicação que eu dei, permita-me dizer que não teremos o processo de conversão monetária tal como tinha sido desenhado no passado de volta. Relativamente às prioridades de financiamento e qual é o valor para o país e, em particular, para a província do Cunene, nós temos dois instrumentos de apoio ao crédito. São os conhecidos avisos 10 para o crédito ao setor produtivo e o aviso 9 para o crédito à construção e habitação, que nós recentemente alargamos para incluir também o financiamento de pequenas unidades hoteleiras. Esses créditos são concedidos com recurso que os bancos comerciais têm de maneira ociosa no Banco Nacional de Angola. Nós temos um instrumento de política monetária, que são as reservas obrigatórias, o que significa que sempre que um cidadão realiza um depósito junto de um banco comercial, há uma percentagem desses depósitos que devem ser mantidos no BNA. Mas os depósitos não são remunerados, por isso é que nós dissemos que eles são ociosos. E os bancos têm aqui uma grande oportunidade de recorrerem a esses recursos e concederem créditos, quer ao abrigo do aviso 10, quer ao abrigo do aviso 9. E, em contrapartida, tem uma remuneração de 7,5%, o que é uma taxa também vantajosa para os tomadores de crédito, uma vez que esta taxa fica claramente abaixo das taxas de mercado. Portanto, nós não temos definido um montante como tal, né? Mas temos recursos suficientes que foram constituídos no âmbito das reservas obrigatórias para a concessão de crédito, principalmente para o setor produtivo, a pecuária e as pescas possam continuar a ser feita através do aviso 10, enquanto nós tivermos as taxas de inflação altas. Quando as taxas de inflação estiverem abaixo de 10%, o que nós perspectivamos alcançar, se calhar dentro de 2 ou 3 anos, aí nós vamos rever a continuidade ou não dos avisos 10. Mas, por enquanto, os avisos vão continuar a ser implementados e nós temos recursos suficientes para o efeito. Relativamente aos municípios, novos municípios decorrentes da nova divisão política administrativa, nós tínhamos desenhado, ou temos desenhado, um programa que visa levar serviços mínimos a todos os municípios do país antes da divisão política administrativa ter ocorrido. E nós fizemos um levantamento dos municípios que não tinham ATMs
E o que ficou definido é que nós iremos levar para esses municípios pelo menos 2 ATMs e fazer com que as populações de numerário, e estamos a trabalhar com os bancos comerciais, por um lado, mas também com o Ministério da Administração do Território, com o qual nós celebramos um protocolo, e contamos também com o apoio do Ministério das Tecnologias de Informação. Mas é necessário também que se diga aos nossos concidadãos que nós já temos várias formas de pagamento na nossa economia, para além do numerário. Nós temos, cada banco comercial tem um aplicativo, e com este aplicativo, através dos nossos telefones, nós podemos realizar todas as operações que são realizadas no ATM, excepto o levantamento de numerário. E mais, nós temos estado a trabalhar com a IMIS no sentido de permitir que haja interoperabilidade entre os aplicativos dos bancos comerciais, mas também os aplicativos das empresas prestadoras de serviços de pagamentos, destacando-se em particular as companhias de telefonia móvel, no sentido de permitir que esses aplicativos possam comunicar entre si. E é por isso que nós temos o Quick, Kwanza instantâneo, que é uma aplicação que pode ser usada pelos cidadãos, e as transferências, por exemplo, que são feitas através do Quick, são feitas de maneira instantânea. Quer dizer que se eu fizer uma transferência a alguém, esta pessoa, a beneficiária, recebe a confirmação da transferência na hora. E nós entendemos que, para além do numerário, nós também devemos olhar para as diversas formas alternativas de pagamento, e é nesse sentido também que nós temos estado a trabalhar. Eu acho que a questão sobre a política para a concessão de crédito agropecuária, já respondi a essa questão quando eu fazia referência ao aviso 10 e também as taxas bonificadas que são praticadas no âmbito do aviso 10. E havia uma questão muito importante relacionada com a avaliação que o Banco Nacional de Angola faz em relação à inflação. Nós entendemos que estamos num processo de desaceleração da inflação, mas a inflação continua alta. Todavia, nos meses de junho e julho do ano passado, nós já tínhamos a inflação na ordem dos 31%. A partir do mês de agosto, nós iniciamos um processo de desaceleração do ritmo de crescimento na economia. Inicialmente, essa desaceleração foi visível através das taxas mensais, que começaram a cair a partir do mês de maio e, consequentemente, a partir de agosto do ano passado, nós temos que é uma taxa bastante alta, razão pela qual todos os esforços do lado do Banco Nacional de Angola vão continuar a ser feitos para que nós possamos alcançar o nosso objetivo de médio e longo prazo, que é uma inflação de 1 dígito. Enquanto isso não acontece, nós temos
um objetivo de uma inflação de 17,5% no final do ano em curso. Estamos em 25,26%, mas a tendência de redução da 7,25%, que ainda assim é alta, mas nós trabalhamos para que a efetivação possa leitura do nosso comunicado, que tanto a base monetária, que é a variável operacional de política monetária, como também o M2 em moeda nacional, que são os meios de pagamentos em moeda nacional, tem estado a registrar variações compatíveis com as necessidades de crescimento da economia, por um lado, para o controlo da demanda, a atuação essencialmente do Banco Nacional de Angola, mas por outro lado devem continuar os esforços no sentido da oferta de bens e serviços na economia. E é por isso que nós entendemos que o apoio que o Banco Nacional de Angola deve prestar há de continuar através dos avisos 9, mas principalmente o aviso 10, mas temos consciência de que o Executivo, do seu lado, também tem estado a tomar várias medidas que vão no sentido do aumento da produção interna de bens. E na próxima semana não, na próxima quinta-feira, que é já daqui a 2 dias, nós iremos realizar em Luanda uma conferência sobre as oportunidades de financiamento na nossa economia, e para tal nós convidamos todos os intervenientes na concessão de crédito a participarem e apresentarem os produtos financeiros que têm aos agentes econômicos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Governador do Banco Nacional de Angola. Eu sou Anselmo Leite, da Rádio Eclésia. Na vossa explanação, falou efetivamente dos níveis da inflação da nossa economia, que está nos 25,26%. Quais são os indicadores que o Banco Nacional de Angola nos pode aqui apresentar relativamente à esperança do Sr. Governador da descida para 16%? A segunda questão, diante da nova divisão política administrativa, o banco pretende levar os seus serviços a estas outras localidades criadas administrativamente. O Sr. Governador falou que vai levar alguns ATMs. Por quais razões vai levar ATMs ao invés dos serviços tradicionais do banco, sabendo que as nossas comunicações, a internet, é deficitária no país? Quais são as razões que levam a levar ATMs ao invés dos serviços tradicionais? A terceira e última questão, a problemática da inflação no mercado, da nossa economia, cada vez mais sufoca a vida das comunidades. Há quem sustenta que talvez poderia-se partir para uma troca da moeda. Qual é a explicação do Sr. Governador sobre este entendimento de algumas pessoas sobre uma possível troca de moeda? Que problemas pode trazer ainda mais para a nossa economia? Há vantagens ou não há vantagens? Obrigado. O Sr. Governador referiu que o estoque de reservas internacionais do Banco Nacional de Angola é de 6,24 bilhões de dólares. O que é que isso significa para a economia? Outra questão. Quais são os padrões que o Banco Nacional leva em conta para definir a taxa de referência dos créditos? Obrigada. Muito boa tarde. Eu sou Luís Henriques, da agência Angola Press, delegação provincial de Angola no Cunene.
Com todo respeito, gostaria de dirigir duas questões, Sua Excelência Governadora do BNA. Gostaria de saber as pequenas unidades de financiamento a nível do país, quantas são, e se as mesmas que são controladas têm feito face de satisfazer a necessidade da procura. Isso também não tem estado a respeitar aquilo que é o regulamento das normas do BNA. Porque, tendo em conta a nossa realidade cá na província do Cunene, temos algumas pequenas unidades, mas que mesmo assim, daquilo que é o funcionamento, nós temos estado a acompanhar, dando aqui o exemplo do Quis Crédito, que não tem sido um funcionamento organizado, de uma certa maneira não transmite confiança para a pessoa que procura esses serviços. A outra questão também que queria apresentar é, sendo a província do Cunene uma província que faz fronteira com o país vizinho, Namíbia, o BNA não tem uma intenção de criar uma agência para esta província, para tornar o serviço mais estável e organizado. Em suma, até o momento é tudo. Muito obrigada. Ok, temos, portanto, mais uma bateria de questões. Indicadores de inflação. O indicador de inflação é o índice de preços do consumidor, né, que é, no fundo, que é constituído por várias classes e vários produtos, num total de 700, mais de 720 produtos. Diga? 732 produtos que compõem o índice de preços do consumidor. E, portanto, esse é o que temos, é o indicador que nós temos para medir a inflação no nosso país. E os levantamentos de preços são feitos pelo Instituto Nacional de Estatística, e é o Instituto Nacional de Estatística que mensalmente publica o indicador de inflação. Isso não é uma responsabilidade do Banco Nacional de Angola. A responsabilidade do Banco Nacional de Angola em termos de estabilidade de preços. E por isso é que nós dissemos que a nossa grande preocupação, e todo o trabalho está a ser feito neste sentido, é alcançarmos uma taxa de um dígito, taxa de inflação de um dígito dentro de 2 a 3 anos. E o que nós constatamos, principalmente a partir do mês de agosto, é que isso é possível. E nós temos aí a tendência de redução da inflação homóloga, que tal, como eu já fiz também referência, em junho e julho do ano passado estava à volta dos 31% e atualmente está em 25,26%, com perspectiva de uma queda contínua até se fixar nas nossas previsões em 17,5% no final do ano. Por que os ATMs e não os serviços tradicionais? Os serviços tradicionais são prestados por bancos comerciais e os bancos comerciais fazem-no através de agências bancárias. O que nós notamos é dificuldades para os bancos comerciais levarem as agências bancárias a certos municípios do nosso país, por uma série de fatores. Né? Temos as dificuldades de acesso aos municípios, a muitos dos nossos municípios, temos dificuldades de acesso por estrada, por exemplo, temos dificuldades de acesso à energia elétrica e temos também dificuldades de acesso às telecomunicações. Nas conversas que nós tivemos com o Ministério da Administração, por isso é que nós, enquanto Banco Central, os municípios, todos extrativa, o tema da troca da moeda
a nível do Banco Nacional. E por isso não me vou atardar sobre o mesmo. Aliás, o nosso tema não é a moeda, dos nossos atores económicos. É objetivo que tem por responsabilidade o bem-estar das populações, facilmente conseguem definir a sua política de investimento, mas significam para indicadores, compromissos para com o resto do mundo, principalmente infelizmente principal bancos comerciais fazem aos seus clientes fora da plataforma, definidos e que permitem a participação dos agentes econômicos na plataforma da Bloomberg, aos bancos comerciais, mas fora da plataforma, de 600 milhões de dólares por mês, 400 milhões transacionados a nível da plataforma. O último a taxa deve ser de 7,5%. Mas no que diz respeito às taxas de mercado, de concessão de crédito, essas taxas são definidas pelos bancos comerciais. As instituições, no âmbito do desenvolvimento das sociedades de microfinanças, das sociedades bastante de participantes, o objetivo foi exatamente também de raiz. Nós não construímos nenhum edifício de raiz, que é uma por terem vindo e também